Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Romanos, capítulo de número 1. Irmãos, nós vamos ler o verso 1, e então nós vamos pular para o verso 7, e aí depois nós vamos ler até o verso 16. Façamos a leitura da palavra de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, a todos amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros, em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela leitura da Santa Escritura, e pedimos, ó Deus, nessa hora, o teu favor, a iluminação do teu Espírito, ó Deus, em nossas mentes e coração, que o Senhor possa trazer clareza, ó Deus, a nós nessa noite, à luz daquilo que o Senhor deseja nos ensinar, nesse texto que foi lido, que já nos fala, Senhor. Assim pedimos o teu favor e rogamos a Ti, porque reconhecemos, ó Deus, que sem Ti, nós nada podemos fazer. Em nome de Jesus oramos, amém. Poder assentar a igreja. Irmãos, como nós podemos perceber, isso para nós não é uma discussão ou uma dúvida, embora os escritores mais críticos vão tentar procurar motivos em várias cartas do Novo Testamento, para não atribuírem algumas delas a Paulo como seu autor. Isso para nós é indiscutível, porque nós os que cremos que a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é inerrante, ela não contém erros. Quando o primeiro nome que aparece nessa carta é Paulo, para nós significa que quem escreveu essa carta foi exatamente Paulo. Paulo é o autor dessa carta, embora ele não tenha escrito, ele ditou. Quem escreveu foi Tércio, está no capítulo 16. Tércio foi amanuense enquanto Paulo ditava, mas Paulo é o autor do conteúdo dessa carta. É ele quem está falando e ditando, e Tércio está escrevendo a essa igreja. Paulo é o autor da carta. Os destinatários dessa carta, como nós vemos no verso 7, ele deixa claro, e também mais à frente alguns versos que nós lemos, é a igreja que se encontra na cidade de Roma, a capital do Império Romano, um dos lugares mais difíceis de pregar o evangelho, e Paulo deseja estar lá.
para compartilhar o evangelho. Nós sabemos que as principais e as maiores perseguições ao cristianismo procedeu deste lugar, dos imperadores que estavam localizados naquela cidade. As grandes mortes, os grandes mártires morreram pregando o evangelho nessa cidade. Paulo mesmo, anos mais tarde, depois de falar que desejava estar com eles, para depois ir à Espanha, pregar o evangelho, ele fala isso no capítulo 15, que a intenção dele, depois de estar com os romanos, era passar um tempo com eles e ir até a Espanha pregar o evangelho. Ele chega em Roma, não livre, mas preso. Se você ler os capítulos finais de Atos, você vai ver que Paulo estava preso em uma prisão domiciliar, onde ele recebia pessoas, pregava o evangelho, e aonde ele evangelizou a guarda pretoriana, que eram os principais soldados, guardas, aqueles que protegiam o imperador. E Paulo, quando escreve Filipenses, ele deixa claro que ele obteve o sucesso que ele desejava. Os frutos que ele cita aqui, quando ele diz, nos versos que nós lemos, que ele desejava encontrar algum fruto nessa igreja, mas também com os outros gentios, ou seja, ele desejava ir à cidade de Roma, para ganhar mais pessoas para Cristo, pregando o evangelho, porque como nós sabemos, Paulo, ele pregava o evangelho em diversas cidades, ele saía disseminando o evangelho para alcançar os perdidos. E Paulo, ao escrever Filipenses, ele diz: os da casa de César vos saúdam. Paulo, pregando o evangelho, preso em Roma, perto daqueles que eram íntimos de César, ele viu pessoas se converterem a Cristo. Aqueles que confessavam que anteriormente o Senhor deles, o Kyrios deles, era César, agora eles confessam, como Paulo mesmo vai utilizar a expressão aqui, atribuindo esse senhorio a Jesus Cristo, como o único Senhor verdadeiro. Então Paulo escreve a esta igreja, que está em um lugar que muitas vezes era hostil à fé cristã. A carta aos Romanos, pouco tempo temos aqui para falar dessa carta, mas ela é considerada uma das cartas mais importantes na história do cristianismo. Alguns homens chegam a dizer, alguns estudiosos dizem que se um homem for solto em uma ilha, e se você entregar para ele tão somente a carta de Romanos, esse homem vai ter todo o evangelho contido nessa carta, sem necessidade de qualquer outra carta das Escrituras. Não que ele esteja menosprezando as demais cartas, mas ele está dizendo, se você entregar a carta aos Romanos, esse homem vai ter o puro e o genuíno evangelho na mão dele, de tal modo que ele não vai ficar deficiente da verdade necessária e suficiente de Deus, à luz dessa carta. Alguns ainda dizem, desafiando o povo de Deus, que se estudarmos essa carta aos Romanos, a não ser que nós queiramos permanecer os mesmos em que nós somos, nós não devemos estudar a carta. Porque ao estudarmos uma carta como a de Romanos, os estudiosos dizem que nós nunca mais seremos os mesmos. E muitos de nós aqui, apenas em leituras dessa carta, já fomos transformados, já provamos de mudanças em nossa mente e coração. Mas o que eu gostaria de falar com os irmãos hoje, não é sobre a igreja que está em Roma, embora ela seja citada, nem tanto sobre o contexto dessa carta, nem tanto sobre a própria experiência posterior de Paulo na cidade de Roma, mas eu gostaria de tratar com os irmãos sobre a característica ou as características de um servo de Jesus Cristo, olhando para o relato que Paulo faz de si mesmo, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, do seu amor e da sua vontade em estar com essa igreja de Roma, que ele nem conhecia pessoalmente. Ele conhecia alguns, quando ele saúda no final da carta, no capítulo 16, ele conhecia alguns irmãos dessa cidade, mas ele não conhecia todos. A maioria, a igreja em sua maioria, ele não conhecia. Então,
o trecho em que nós lemos, a perícope em que lemos, Paulo está falando sobre a relação dele com a igreja de Roma, mas nós podemos saber que aqui ele deseja também nos ensinar algo a respeito dos seus sentimentos. Perceba que Paulo no verso 1, olhem para a sua Bíblia, ele começa fazendo aqui uma declaração a respeito de si mesmo. E lembrem-se, Paulo está escrevendo sobre a superintendência do Espírito Santo de Deus. Quando ele relata algo a respeito de si mesmo, isso para nós também é verdade. Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. E então muitas vezes nós pensamos, quem era esse homem Paulo que nós tanto falamos? Irmãos, nós poderíamos lembrar de várias atribuições ou adjetivos que nós poderíamos dar a Paulo, e muitos deles aparecem nas suas cartas. Em algumas cartas, Paulo começa dizendo, Paulo apóstolo. Ele começa já usando o título de autoridade que ele tinha para falar em nome de Deus, a verdade exclusiva de Deus, e que todos deveriam receber como palavra de Deus. Mas aqui ele começa falando Paulo, servo. Mas quais são as características desse homem? Paulo era um grande teólogo, e nós sabemos disso porque nós temos aqui a carta mais teológica do Novo Testamento, Romanos, onde nós temos profunda teologia sendo escrita a nós. Paulo era um dos maiores teólogos, porque o próprio Pedro, escrevendo a sua carta, ele diz que o nosso amado irmão Paulo escreve coisas difíceis de entender, que os demais hereges pervertem, como pervertem as demais escrituras. Paulo escrevia muitas coisas profundas, como ele mesmo diz em Atos 20, que ele era um mestre, que ensinou todos os desígnios de Deus. Um teólogo é aquele que elabora pensamentos sobre quem Deus é, o que Ele faz e o que Ele espera de nós. Paulo era um grande teólogo. Alguns, resumindo o que é teologia, eles dizem, teologia é Paulo, conteúdo das Escritas, interpretado por Agostinho, sistematizado por Calvino. Não que também eles estejam menosprezando os demais escritores, mas porque Paulo, dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu praticamente a metade, 13 cartas. 13 cartas. Então, boa parte do conteúdo em que nós temos a respeito da verdade de Deus no Novo Testamento, Paulo foi responsável da parte de Deus por trazer esses conteúdos a nós. Paulo então era um teólogo. Paulo também, irmãos, era um missionário. Um grande missionário, um plantador de igrejas. Quando nós vemos a maioria das igrejas que Paulo escreve no Novo Testamento, a maioria dessas igrejas, Paulo foi quem plantou. Tanto é que em algum momento, em uma igreja estava passando por um problema, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Paulo era um missionário, um plantador de igrejas. Ele gostava de viajar e plantar igrejas. Ele gostava de ir em lugares pregar onde as pessoas não haviam ouvido o evangelho. Perceba aqui, no livro de Atos, quantas viagens missionárias são registradas de Paulo? 3. A partir do capítulo de número 13 de Atos, você vai perceber uma ênfase muito grande nos trabalhos de Paulo em disseminar a fé cristã, mostrando como a igreja cresceu e se multiplicou. Paulo era um missionário. Alguns sugerem que ele tenha sido o maior missionário de todos os tempos, pelos grandes trabalhos que ele fez. Paulo também, irmãos, era um pastor de almas, porque em todas as suas cartas, além de demonstrar pensamentos profundos sobre Deus, além de mostrar a sua intenção em plantar igrejas, em alcançar outros povos, Paulo demonstrava uma profunda preocupação com o bem-estar das igrejas. Ele falava em suas cartas que o que pesava sobre ele todos os dias era a preocupação com as igrejas. Nós vemos, por exemplo, Paulo fazendo um relato a respeito de si mesmo, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, falando sobre as marcas de um pastor, usando o seu próprio exemplo, quando ele esteve entre esses irmãos. Mas Paulo não era somente um pastor, Paulo ele era um apóstolo.
A mais alta posição no século I, a posição de autoridade, responsabilidade, legalidade para falar em nome de Deus de modo inerrante. Mas quando Paulo escreve para uma das igrejas mais importantes do primeiro século, ele não quer em primeiro lugar ser conhecido como Paulo o apóstolo, embora ele cite que ele seja um apóstolo. Ele não quer ser reconhecido em primeiro lugar como Paulo o teólogo. Ele não quer ser reconhecido em primeiro lugar como Paulo o pastor, mas ele quer ser reconhecido por essa igreja como Paulo o servo de Jesus Cristo. Porque Paulo sabe que antes de todas as coisas, antes do chamado para o serviço, seja em qualquer vocação que Deus te der, todos os cristãos, sem exceção, são chamados para serem servos de Jesus Cristo. São chamados para serem escravos do Senhor, submeterem à vontade do Senhor, aos mandamentos do Senhor. Porque não existe esse negócio de dizer que somos cristãos e não somos servos. Dizer que é cristão, mas não gostar de servir, é uma tremenda contradição. Porque os discípulos, quando foram chamados de cristãos de maneira zombatória, eles foram chamados porque eles estavam imitando a quem? 2 vezes eles são chamados de cristãos no livro de Atos, porque eles estavam imitando a Jesus o Nazareno, o maior de todos os servos, que veio para servir e não para ser servido. O nosso supremo exemplo, o nosso padrão supremo. Então, quando Paulo escreve e diz, Paulo servo, isso chama a nossa atenção, e mais do que isso, chama a atenção, porque Paulo era um perseguidor da igreja. Você pode notar que no livro de Atos, você vai perceber que várias vezes o relato a respeito de Paulo, antes da conversão, é de que ele odiava a igreja, de que ele perseguia a igreja, de que ele encerrava no cárcere os cristãos. Paulo, falando a respeito de si mesmo, fala que com zelo pela lei, ele perseguiu a igreja, ele odiava a igreja. E quando Paulo se encontra com Cristo em Atos capítulo 9, o capítulo da sua conversão, Paulo, que perseguia a igreja, ele escuta uma voz, quando ele cai por terra, da luz que envolve ele, diz: Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? É isso que ele escuta? Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo odiava a igreja, mas ele perseguia no final Jesus Cristo. É por isso que quando Paulo vai falar a respeito de si mesmo, ele não começa dizendo Paulo, servo da igreja. Ele começa dizendo Paulo, servo de Jesus Cristo. Mas porque Paulo era servo de Jesus Cristo, ele também era servo da igreja. Quando ele perseguia a igreja, ele também perseguia Jesus Cristo. Quando ele passa a servir a Jesus Cristo, você vai perceber nesses capítulos, nesses versos que nós vamos explorar, ele extremamente interessado em servir a igreja. E aqui, irmãos, nós temos uma aplicação importante para nós. Deus salva os piores pecadores e os usa com poder e graça. Você provavelmente conhece ou já viu alguém que você olhava e falava assim: não vou nem pregar, porque essa pessoa não vai se converter. Eu não vou nem pregar, porque olha o coração desse cidadão, olha a situação em que ele vive. Parece que Deus tem uma atração por esses que são os mais difíceis, os mais endurecidos. E para a glória de Deus, Deus salva esses pecadores que rejeitam a Ele de maneira cruel. E fala assim: agora eu vou usar você para pregar o evangelho e para sofrer pelo meu nome, como Ele faz com Paulo. Por isso, irmãos, não seja incrédulo na salvação de alguém que você tem orado. Não desanime de pregar o evangelho e de orar por pessoas que você provavelmente olha e fala assim: essa pessoa não vai se converter, minha mãe não vai se converter, meu pai não vai se converter, o meu amigo não vai se converter, o meu irmão não vai se converter. Não,
pelas suas forças não. Até porque quem converte Paulo é Jesus Cristo. Até porque quem converte você e eu é Jesus Cristo. É por isso que você tem que pregar o evangelho e orar para o Senhor, porque é Ele que quebranta, é Ele que muda o coração, é Ele que salva os pecadores, é Ele que chama para ser usado no ministério. É Deus que faz isso. Então, não perca as esperanças, continue orando e pregando. Então, olhando para as características desse homem, Paulo, que se diz servo, antes de apóstolo, antes de tantas outras coisas, vamos perceber algumas coisas que eu e você precisamos aprender com Paulo e procurar ter em nossa vida. Em primeiro lugar, perceba que um servo de Deus, ele deseja profundamente as genuínas bênçãos de um relacionamento com Deus para a igreja. Perceba que Paulo começa falando da intenção, o desejo, como que um voto a Deus, e não apenas um cumprimento engessado, como nós muitas vezes utilizamos como se fosse um boa tarde. Nós somos graça e paz. Mas Paulo, quando ele diz graça e paz a vós outros, Paulo está dizendo assim: o desejo do meu coração para vocês, igreja de Roma, para todos os cristãos que vão ler essa carta, é que vocês experimentem das mais genuínas bênçãos de Deus em sua vida. Lloyd Jones, comentando essas duas palavras, graça e paz, ele diz assim, que se um homem deseja a outro homem a graça e a paz de Jesus Cristo, ele deseja tudo de melhor e tudo que alguém realmente precisa em sua vida. A graça do Senhor, que significa o favor de Deus, a atitude favorável, amorosa, misericordiosa de Deus em relação a uma igreja. Paulo escrevia, irmãos, suas cartas, e em muitas delas ele começava com suas saudações, dizendo graça e paz. E no meio da carta, ele destrinchava os pecados dessa igreja, e ele terminava a carta novamente, falando graça e paz. Porque apesar de todos os pecados, quando ele escrevia para aquelas igrejas, só havia um desejo no coração de Paulo pela igreja: eu quero que Deus os trate com favor, e eu quero que vocês experimentem de um relacionamento gracioso com Deus. Paulo tinha esse desejo em seu coração, de que a igreja desfrutasse desse tipo de relacionamento. Em segundo lugar, nós podemos afirmar que um servo de Jesus Cristo, ele tem uma profunda gratidão pela igreja do Senhor. Ele tem uma profunda gratidão. Perceba que no verso 8, Paulo diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vocês. Paulo está escrevendo para quem? No verso 7 ele diz: aqueles que estão em Roma, aqueles que são amados, aqueles que são chamados para serem santos da parte de Deus. Ele está escrevendo à igreja, ele está falando assim, primeiramente eu quero que vocês saibam disso, eu dou graças a Deus por todos vocês. Paulo tinha uma gratidão profunda em seu coração pela igreja, e aqui nós podemos enfatizar três coisas que Paulo era grato pela igreja. Em primeiro lugar, ele era grato pela comunidade de Roma, a igreja como um corpo, aquele povo que se reunia, que era chamado igreja quando estavam juntos, o conjunto de pessoas que constitui a igreja. É como se Paulo estivesse dizendo assim, contextualizando: eu dou graças a Deus pela comunidade de Três Lagoas, quando ele estivesse falando de todas as igrejas de Jesus Cristo na cidade de Três Lagoas. Ele está falando isso a respeito de Roma. Em segundo lugar, ele agradece e ele louva a igreja individualmente pelo progresso da fé de cada um desses homens. Perceba como ele diz que ele se alegra. Ele diz, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Paulo dá graças a Deus, porque essa igreja era uma igreja saudável. Paulo dá graças a Deus, porque essa igreja era uma igreja bíblica, porque essa igreja era uma igreja que constituía uma igreja com as marcas de uma igreja verdadeira. Tanto é que ele agradece porque todo o mundo, e aqui não é como se fosse todos os lugares da terra, mas o mundo daquele tempo, as igrejas espalhadas
pela região, elas reconheciam a igreja de Roma como uma igreja verdadeira. Você quer, por exemplo, aqui fica uma aplicação importante para nós. Hoje em dia, muitas pessoas têm dúvidas. Como encontrar uma igreja verdadeira num mundo onde nós estamos cheios de seitas? Paulo mostra aqui um dos princípios, são vários, mas ele mostra um. Ele diz assim: as outras igrejas de Jesus Cristo reconhecem a igreja de Roma como uma igreja verdadeira. Se você, por exemplo, contextualizando para o nosso ambiente, você pode identificar uma igreja verdadeira quando você tem as igrejas sérias do Brasil, presbiteriana, batistas, independentes, assembleias, que são igrejas irmãs, embora discordem de alguns pontos doutrinários, mas quando essas igrejas são unânimes a respeito de alguma outra denominação no Brasil, e elas reconhecem que essa igreja, por exemplo, é uma seita. Paulo está dando um princípio aqui, e ele está mostrando assim, as outras igrejas espalhadas pelo mundo têm testificado a respeito da fé de vocês e dito que de fato vocês têm uma fé genuína e verdadeira. Paulo está agradecendo por isso, Paulo está dizendo a eles: eu dou graças a Deus. E aqui uma coisa chama a atenção para nós também, mais uma aplicação, que um servo de Deus, ele fica alegre, independentemente da sua participação ativa da igreja. Paulo não plantou essa igreja. Augusto Nicodemos fala isso, fala assim, Paulo não plantou essa igreja, Paulo não visitou essa igreja, Paulo não enviou missionários para essa igreja, Paulo não era o pastor dessa igreja, mas ele estava dizendo: eu estou muito feliz pelo progresso de Deus nessa igreja, porque Paulo colocava o reino de Deus acima das suas aspirações particulares. Paulo ficava contente e alegre quando ele via que o evangelho estava sendo pregado. Tanto é que em Filipenses capítulo 1, quando Paulo está preso, ele fala sobre alguns homens que estavam pregando o evangelho para causar aflições nele. E ele chega a dizer: esses que pregam o evangelho por inveja, que pregam o evangelho por porfias e divisões, desde que eles estejam pregando a Cristo, eu estou contente com isso. Eles não vão causar nenhuma aflição, porque eu não estou envolvido em nenhum tipo de competição, porque a minha principal prioridade é tornar o nome de Cristo conhecido. Paulo se alegrava com o progresso de outras igrejas, com a evolução, com o avanço de outras igrejas. A igreja, irmãos, mais uma aplicação, ela deve ser um motivo de gratidão para nós. Você é grato pela igreja? Você tem gratidão no seu coração pela igreja de Jesus, pela igreja em que você está? Porque, irmãos, nos nossos dias, as pessoas têm tanto a reclamar das igrejas, elas têm tantas murmurações para a igreja, elas têm tantas críticas para a igreja, mas Paulo nos ensina que a igreja, primeiramente, como ele começa o verso 8, é motivo de gratidão. É motivo de agradecimento. É um privilégio sermos igreja, fazermos parte da igreja. Quem já ficou sem uma igreja bíblica sabe o quanto é ruim não ter uma igreja. Em quarto lugar, o servo de Jesus Cristo, nós aprendemos pelo exemplo de Paulo, é alguém que tem um relacionamento pessoal e constante com o seu Senhor. Perceba as expressões que Paulo utiliza nesses versos que nós lemos. Ele se refere a Deus não como o Deus Criador distante, mas ele fala assim, o meu Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho amado. As expressões que Paulo utiliza ao falar de Cristo são expressões de alguém que conhece a Jesus Cristo de maneira íntima. Ele, como um servo, conhece e se relaciona com o seu Senhor. Como podemos medir esse tipo de relacionamento em nós? Usando 2 crivos básicos: a Bíblia e a oração. O servo de Jesus Cristo ouve o seu Senhor através da sua palavra. E um servo de Jesus Cristo fala com o seu Senhor através das orações.
Você tem sido um servo, você é um servo do Senhor? Você tem falado com o Senhor? Você tem ouvido o Senhor? Um servo de Deus, ainda, irmãos, outra característica, ele é alguém que ora pela igreja. Perceba que Paulo vai mostrar as características dessa oração, aqui nesses versos em que nós estamos lendo. Paulo já ensinou em outras partes das Escrituras os tipos de oração que existem. Ele fala em Filipenses sobre orações de ações de graça, súplicas, petições. Ele fala em outras partes de que ele gemia e agonizava com os pedidos dele pela igreja. Mas aqui nós estamos diante do momento em que Paulo diz assim para esses irmãos, no verso 9, porque Deus, ele diz no verso 9, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é a minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando. Aí ele vai falar o motivo da súplica, mas vamos até esse ponto. Deus é minha testemunha de que incessantemente faço menções de vós em todas as minhas orações, suplicando. Ele dá 3 características de como ele tem orado por essa igreja. Ele diz, em todas as minhas orações. Em primeiro lugar, então, ele nunca se esquece de orar pela igreja. Geralmente nós oramos por tudo, principalmente pelos nossos pedidos egoístas, aquilo que nós queremos diante de Deus, mas nós nunca oramos pela igreja. Paulo está dizendo, em todas as minhas orações, eu não esqueço de orar pela igreja. Quando você ora pela igreja? Paulo diz de novo, em segundo lugar, que ele ora de maneira perseverante, ou seja, ele ora incessantemente, como o pastor Neto ensinou aqui hoje, orando sem cessar. Quando ele está andando, ele vai orar, ele não se esquece de levar esse pedido, essa súplica, ele não se esquece de mencionar a igreja, como ele diz, eu faço menção de vocês. Ele não esquece de mencionar a igreja de Roma em suas orações. Nós precisamos aprender com Paulo, que em nossas orações nós precisamos orar pela igreja, nós precisamos pedir pela nossa igreja, precisamos pedir pelas necessidades da nossa igreja, pedir para que Deus continue abençoando a nossa igreja. Nós precisamos em nossas orações fazer isso. Mas daí ele diz em terceiro lugar, que ele ora como um intercessor, porque ele diz que ele está pedindo, em algumas traduções, suplicando. Ele pede a Deus, e aí então ele está pleiteando algo com Deus, e essas 3 maneiras de oração em que Paulo mostra, em que ele orava pela igreja, mostram para nós uma coisa, que o servo de Jesus Cristo tem, ele tem compromisso com a oração. A oração não é uma coisa que acontece só em momentos de dificuldade. A oração não é só quando a aflição bate a porta. A oração, ela faz parte da vida dos servos de Deus. Os servos de Jesus Cristo, eles estão em constante relacionamento com Deus. Eles estão sempre em oração ao Senhor. Mas que tipo de súplica, que tipo de oração é essa? O que está por detrás do pedido de um coração de servo como de Paulo, a orar por essa igreja? Deus continue abençoando eles lá. Essa igreja deve ter tanto problema, porque eu quero eles lá e eu aqui. Não, Paulo diz assim, irmãos, prestem atenção. Paulo diz assim, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião para visitar-vos. Ele fala assim, em alguma oportunidade, em alguma ocasião, se for da vontade de Deus, eu quero ir visitar vocês.
o servo de Deus é alguém, não somente que é grato pela igreja, que ora pela igreja, mas ele quer estar com a igreja. Ele quer viver ao lado dos irmãos da igreja. Um servo de Deus tem prazer em encontrar os irmãos. Ele tem prazer na comunhão. Ele tem prazer nos cultos. Ele tem prazer na família que se chama igreja. Perceba que ele mostra esse desejo intenso de estar com os irmãos da igreja de Roma. Ele está orando a Deus por uma oportunidade de ir ter com os irmãos. Hoje em dia os irmãos oram: Deus, deixa eu sair, pelo amor do Senhor, não me deixa eu encontrar aquele irmão. Hoje dá uma chuva, os irmãos quase festejam, porque, nossa, eu estava aqui pronto para ir para a igreja, mas choveu, ventou, a unha do pé encravou, tomei um choque na máquina de lavar, minha unha estragou, minha chapinha estragou, eu não tenho roupa para ir para a igreja. E aí, então começam-se as desculpas. Paulo está só orando, falando: Deus, eu quero uma oportunidade. Até porque eu tenho tentado ir para a igreja, mas eu tenho sido impedido. Ele fala mais à frente: eu estou tentando. Eu quero que vocês saibam que eu ainda não fui. Não é porque eu não quero estar com vocês, que eu ainda não fui encontrar vocês, não é porque eu estou fazendo corpo mole, não é porque eu estou com preguiça, não é porque eu estou dando desculpas, mas eu ainda não fui encontrar vocês, porque eu fui impedido, e eu dependo da vontade de Deus para estar com vocês, como missionário, como alguém que ama essa igreja, como servo de Jesus Cristo. Nós somos igualzinho Paulo, não é verdade? Nosso desejo de estar com os irmãos, nós atropelamos tudo para estar na igreja. Será que isso é verdade, irmãos? Ou será que o nosso coração está sempre pronto a arrumar um motivo para não estarmos no culto, para não estarmos numa comunhão, para não estarmos em unidade? Paulo, ainda como um servo do Senhor, ele mostra para nós que ele tem o desejo de edificar a igreja e também ser edificado. Ele mostra que um servo do Senhor, ele é alguém que serve, mas também que aprende e sabe ser servido. Ou seja, o servo do Senhor, ele também é humilde. Porque Paulo é o teólogo, é o missionário, é o pastor, é o apóstolo, mas ele diz para essa igreja: eu quero estar aí, compartilhar um dom espiritual, mas também ser encorajado por vocês. Paulo reconhece que ele tem tanto para dar quanto para receber, que não há nenhum homem, nenhuma mulher, por mais sábio e instruído que seja, que não possa ser ministrado por outros irmãos. Paulo reconhece que ele pode aprender com todas as pessoas, assim como ele também tem condição de ensinar todas as pessoas. Ele mostra o interesse dele. Um servo do Senhor, irmãos, é alguém que deseja profundamente fazer o bem com seus dons para a igreja. Paulo fala aqui de um dom espiritual. Ele não cita que tipo de dom, mas conhecendo Paulo, nós sabemos que provavelmente ele gostaria de fazer o que ele fazia sempre: ensinar, abrir as escrituras, pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus, estar com os irmãos, ajudarem eles no que fossem necessários. Mas ele também diz, veja, verso 11, ele diz: porque muito desejo ver vocês, a fim de repartir. Perceba o coração do servo. O coração do servo não é: eu desejo receber, não, é: eu desejo repartir, eu quero dar a vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, ele diz então, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Perceba, Paulo também está ensinando uma coisa importante para nós, irmãos. Veja, Paulo era um homem que ouvia Jesus Cristo falar diretamente com ele. Jesus Cristo apareceu para Paulo. E Paulo fala assim: eu preciso da igreja. Mas hoje em dia, irmãos, nós temos algumas pessoas que dizem: eu sou a igreja. E aí então elas
nunca vão à igreja. É um movimento que chama-se desigrejados. Elas acham que elas não precisam da igreja, mas perceba, Paulo, o homem que viu Jesus Cristo e ouviu Jesus Cristo falar, ele diz: eu quero compartilhar da minha fé e receber da fé de vocês. Eu quero ser fortalecido, eu quero fortalecer vocês. Perceba, nós precisamos da igreja, porque a igreja é um ambiente onde Deus nos fortalece, aonde Deus nos ensina, aonde Deus nos consola. É na igreja que nós recebemos oração, é na igreja que nós somos visitados, é na igreja que nós recebemos um abraço, é na igreja que nós recebemos uma palavra de encorajamento, é na igreja que nós somos confrontados quando nós estamos errados e puxados para perto, para andarmos no caminho correto. É na igreja que nós temos a oportunidade de fazer essas mesmas coisas pelos outros. É na igreja, a vontade de Deus é a igreja para nós. Quinta-feira o pastor Neto falou aqui, o principal modo em que os pastores pastoreiam a igreja é através da pregação e do ensino. Quando você não vem ao culto, você perde de ser pastoreado através da palavra e do ensino da palavra. Então venha para a igreja. Às vezes você vê os pastores, os presbíteros, os seus irmãos procurando você quando você se ausenta da igreja. Não é nada mais do que preocupação com você, para que você não perca aquilo que Deus tem para você na igreja. É um privilégio estar na igreja. Paulo ainda mostra que ele visa o crescimento da igreja, como já falamos, de alcançar outros, para que outros se convertam. Ele mostra também que o servo de Deus é alguém que tem um senso de dívida, porque Paulo era alguém que entendia que devia muito a Deus. Perceba que ele diz no verso 14, ele diz assim: pois eu sou devedor. Irmãos, servir não é um favor. Servir não é um favor. Quando você serve, você não faz um favor para a igreja. Quando você serve, você não faz um favor para Deus. Quando você serve, você está dizendo para o Senhor e publicamente às pessoas de que você é um devedor de Cristo, porque você tinha uma dívida que era impagável, que era os seus pecados, que foram pagos na cruz do Calvário, e agora você tem uma dívida com o Senhor de gratidão, porque agora você deseja compartilhar gratuitamente aquilo que você recebeu do Senhor. Paulo diz: eu sou devedor de gregos e bárbaros, de sábios e ignorantes, eu devo a todo tipo de pessoa. De que tipo de dívida que Paulo está falando? Ele está falando do evangelho, que ele vai falar posteriormente, porque eu estou pronto para pregar o evangelho. Então, não tenha esse tipo de mentalidade, pensando que servir é um favor que você está prestando, mas pelo contrário, servir é um grande privilégio, e quando você serve, você está anunciando de que você quer dar de graça aquilo que você recebeu de graça. Paulo se apresenta assim, como aquele que ele sente essa necessidade de compartilhar o evangelho. O professor Franklin Ferreira no seminário nos ensinou uma vez, através de uma ilustração, ele dizia assim, que quando Paulo ensina que ele devia às pessoas, é como se ele estivesse dizendo: eu sou um mendigo, que encontrei pão e água, estou avisando outros mendigos aonde encontrar comida. Quando nós pregamos o evangelho, nós estamos como escravos de Jesus Cristo, anunciando para os escravos do pecado, aonde há uma escravidão, que na verdade é liberdade. Nós estamos anunciando às pessoas. Há uma coisa curiosa, você provavelmente já viu, mais uma ilustração aqui, já viu aquela roupa que as pessoas chamam de gola padre? Já viram aquela roupa assim, a gola, coloco assim, um dia eu vou vir com ela, tá, pastor Neto? A gola padre. Os irmãos vão falar que nós estamos virando católico, brincadeira.
Mas uma coisa que é legal, e eu fui estudar e eu aprendi isso agora, foi muito bacana. Essa roupa que hoje os padres se apropriaram foi criada por um presbiteriano. Era uma roupa dos protestantes. Os protestantes usavam aquela camisa e eles colocavam aquele clerigma ou clerigma, que era uma roupa clerical dos ministros autorizados, os pastores, presbíteros ou até diáconos usavam aquela roupa, porque aquela fita que eles colocavam e prendiam com uma presilha atrás, elas simbolizavam a coleira dos escravos na época de Jesus Cristo. E eles usavam então aquele clerigma, aquela coleira, para afirmar que quando eles estavam na igreja, no ofício do seu trabalho, servindo ao corpo de Cristo, eles estavam ali nada mais como escravos de Cristo. Porque a palavra que Paulo utiliza no verso 1 aqui, Paulo servo, essa tradução ela é bem assim, ela é bem maleável, ela deixa a palavra quase bonita, né? Quando a gente fala assim, ó, ali vai um servo de Jesus, é bonito, é piedoso, não é um servo. Mas a palavra aqui no grego é doulos, que significa literalmente um escravo, um acorrentado, alguém que não tem direitos, só obrigações. Paulo se coloca assim como diante de Jesus Cristo, e os ministros presbiterianos, quando eles inventaram isso, eles colocaram isso para mostrar que eles eram escravos de Jesus Cristo. E você pode perceber que a regra é, esse clerigma, ele tem sempre que ser branco, nunca de outra cor, para indicar que essa é uma escravidão de paz, de alegria e não de peso. Servir a Cristo, ser escravo de Jesus, não é um peso, meus irmãos. Paulo está mostrando isso ao mostrar esses desejos que ele tem de pregar o evangelho. Em último lugar, Paulo nos ensina que um servo do Senhor, além de estar no verso 15, pronto para anunciar um evangelho, porque todo servo é um evangelista, no verso 16 ele nos ensina que um servo do Senhor, ele não tem vergonha do evangelho. Hoje em dia nós temos pessoas que são cristãos, mas têm vergonha do evangelho. Elas têm medo de levantar a bandeira do evangelho e afirmar, eu sou um servo de Jesus Cristo. Hernandes Dias Lopes, comentando esse verso 16, ele diz que em relação ao evangelho, existem 3 tipos de pessoa. Aqueles que se envergonham, aqueles que são a vergonha do evangelho e aqueles que não se envergonham do evangelho. Que tipo de pessoa nós somos? Nós somos aqueles que se envergonham. Você tem vergonha do evangelho? Você tem vergonha de pregar o evangelho e falar que você é um servo, um escravo de Jesus Cristo? Você é a vergonha do evangelho porque você não honra o evangelho? Ou você não se envergonha do evangelho porque o seu desejo é pregar o evangelho em tempo, em fora de tempo, como Paulo ensina a Timóteo, em todas as ocasiões, você quer ser dirigido pelo evangelho. Eu gostaria de dar um tempo para você refletir e orar. Vamos ter uma palavra de oração para nós encerrarmos. Pense agora sobre essas características, fazendo um autoexame. Orando ao Senhor, irmão, eu quero dizer a você, fale com Deus agora, colocando a sua vida diante de Deus, reconhecendo que um servo de Jesus Cristo, assim como Paulo nessa parte e também em outras partes das Escrituras ensina, é alguém que coloca os interesses do reino de Deus e os dos outros acima dos seus próprios interesses. Fale agora que você deseja ser um servo, a exemplo de Paulo, mas copiando o maior de todos os servos, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, que, como diz a palavra, a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, a semelhança de homens.